Hello everyone. Happy Nurses Week. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente tem uma convidada bem especial. É uma enfermeira que foi assessorada e recrutada pela Nursing Connections e a gente tem um histórico bem legal aí, tem uma história bem legal para compartilhar com vocês. E estamos animados aí pra gente kick off a semana da enfermagem. Deixa eu ver aqui. Vou esperar enquanto o pessoal tá entrando, aí eu já vou chamar ela pra gente começar. Lembrando que vocês podem deixar as perguntinhas de vocês ali no onde tem o balãozinho das perguntas, tá? Ela vai se apresentar e tudo mais, falar um pouquinho dela. Mas eu já adianto que, né, a gente teve aí o mesmo sponsor, ela fez assessoria com a gente. Ela trabalhou em mais de um estado, então vai ser interessante dela compartilhar como é que foi essa transição de um lugar para o outro. E como é que estão as coisas hoje, né? Acho que é bem legal fazer. Acho que essa já é talvez a quinta live que a gente faz com enfermeiros que terminaram o contrato com o sponsor, porque eu sei que o processo, né, é longo e é difícil ver às vezes a luz no fim do túnel, e aí você vê pessoas que não só já passaram por todo o processo, já chegaram aqui, já trabalharam, mas terminaram o contrato, né, que não é uma coisa que a gente sabe no nosso meio, não é uma coisa que todo mundo faz. Então é algo sim a ser celebrado, a ser louvado, né? E enfim, então acho que é bem inspirador trazer histórias como a dela pra vocês. E aí a gente. Ah lá. Oi, Olá! tudo bom? Tudo bem? Olha, finalmente saiu a nossa live. Demorou um pouquinho, mas saiu, né? Demorou, a gente já tá aí assim Essa é, tentativa. nessa tentativa. E a gente já se conhece há tanto tempo, né, também. Então, que legal, que prazer ter você aqui. Seja bem-vinda no nosso espaço. Muito obrigada. Eu agradeço a paciência. Não, imagina, de enfermeira para enfermeira a gente entende. É sempre um desafio para as enfermeiras arrumarem aí um tempo no schedule e tudo mais. Então, a gente super entende. Não, eu agradeço. E é um prazer estar aqui também. Acho que é muito bacana a gente chegar a um ponto de que a gente pode compartilhar, né, o Sim. que a gente passou finalmente, né? É, Encerrou, mas também podendo ajudar, né, outras pessoas a aprender um pouco mais sobre esse processo e entender como que é e tudo sim. mais. So, E mais que tudo, eu acho que também serve muito como inspiração, sabe? Porque tem muita gente que no processo acaba desanimando, né? Especialmente quem está esperando uhum. do Brasil. Então, poder ver, assim, histórias de sucesso, né? Histórias que deu certo, eu acho que é algo bem inspirador, assim. Pelo menos o pessoal sempre compartilha com a gente e pede para ter mais live e tudo mais. Então, vamos lá. Se apresente, então, para o pessoal, fala um pouquinho de você, de onde você é. Ok. Meu nome é Evelyn, eu sou do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Araruama. Fiz a minha faculdade, na mesma faculdade que a Jéssica e a irmã dela fizeram, então a gente se conheceu na faculdade. É verdade. Ahn, e eu sou enfermeira, eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, sempre tive a curiosidade e o desejo de trabalhar nos Estados Unidos como enfermeira. Mas, para ser muito honesta, eu não fazia nem ideia de nem por onde começar a seguir esse sonho. Então, a Jéssica e a irmã dela, assim,
play um papel muito, muito importante nesse processo. Quanto é que toda vez que eu tenho que share um pouquinho dessa história e do que eu passei, de como que começou, eu sempre falo, eu tinha duas colegas da faculdade que lá atrás. É, é. E eu acho que eu ainda fiz, se eu não me engano, eu acho que tinha monitoria de inglês. Foi com você ou foi com a sua irmã? Bom, eu dava aula de inglês no pré-vestibular Ok. social da UF e também a gente deu aula particular também e teve também um projeto tipo do CR que a gente fazia de conversação, que era o grupo Ah, de tá. oração Isso, eu nosso lembro lá. disso também. É, Eu lembro então, que a em gente algum sempre foi momento envolvida com inglês com na faculdade. inglês. É, Foi. Eu me formei como enfermeira na UF em 2017. Então, meu Deus, não dá nem para acreditar que no ano que nossa, vem vai fazer 10 tempo me fala. anos. É, Ah, mas eu me formei na UF em Rio das Ostras, lá no Brasil. E depois de um ano, mais ou menos, depois de formada, eu trabalhei um pouco na Mater Dei, lá em Rio das nossa, Ostras, lá no CTI da Mater Dei. E eu resolvi seguir o meu sonho, me mudei para os Estados Unidos. Primeiramente, vim como estudante para estudar um pouco de inglês. Na verdade, eu comecei como turista, eu vim como turista. Quando chegou perto um pouquinho do meu prazo de trocar, eu troquei para estudante porque eu queria, né, aprimorar meu inglês, até porque não tem como você querer trabalhar aqui como enfermeira e não ter, né, a língua e uhum, saber do que você está falando, saber o que você tá lendo, o que está acontecendo ao seu redor. é, Então, o inglês foi uma coisa que eu quis, assim, me dedicar bastante para me preparar antes, né, de começar minha carreira como enfermeira. E nesse meio tempo fiz, né, todas essas provas que a gente já sabe, e teste de inglês, e o NCLEX, e depois imigração. E demorou um pouquinho, mas acho que acho que tinha 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estava aqui como estudante. Finalmente consegui a validação de tudo, passei na NCLEX e comecei a trabalhar como enfermeira. Então, agora eu sou enfermeira isso. nos Estados Unidos. É, nossa, são tantas batalhas, né, que depois vai passando o tempo, depois que a gente lembra, assim, né, fala, nossa, parece que foi outra vida, mas você Nossa, lembrar dos detalhes, dos estudos e de tudo, assim, é um perrengue atrás do outro também. sim, É, sim. e aí você começou a trabalhar, você fechou o contrato com a Westways, né, a gente te ajudou no processo, você fechou com a Westways. Nessa época você estava, onde você estava morando? Como é que foi esse início para você iniciar, assim, os seus plantões? Para onde você foi? Então, de início, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu mudei para Boston. Eu morei lá todo o meu período antes de começar a trabalhar como enfermeira. E assim que eu iniciei o processo, né, que a gente completou tudo certinho com a imigração e eu recebi a minha autorização de trabalho, meu green card para começar a trabalhar, a agência me deu duas opções. A agência me deu a opção de ir para o Novo México, para Albuquerque, e Indiana, que é mais no norte do país. E naquele momento, eu achei que Albuquerque ia ser muito distante, eu Uhum. nunca tinha nem chegado perto de passar, né, pelo Novo México, pelo Texas ou nada assim. É. Então eu decidi ir para Indiana, para tentar ver o que que tinha em Indiana. Então, Indiana foi o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar. Foi também uma história, assim, que eu tô feliz de também ter passado. Eu Sim, acredito que eu cresci muito nesse processo de transição, porque eu acredito que acho que muita gente tem dificuldade. Eu tive um pouco dessa dificuldade também. Quando a gente inicia o nosso processo como enfermeira, a gente já tem, né, na nossa mente, a gente quer visualizar onde a gente quer trabalhar, como começar. E que tipo de unidade, qual hospital, qual cidade, tudo do jeitinho, né, que a gente quer. Mas nem sempre os nossos planos são os mesmos que Deus tem pra gente, né? E às vezes você planeja a história de um jeito e ela sai completamente do oposto. verdade. Mas no final a gente entende que aquele caminho que a gente achava que era o oposto do que a gente pensava, na verdade era o certo pra gente, né? Pra gente se É. encontrar, pra gente crescer.
para a gente chegar no nosso propósito. Yeah. Aí você foi pra Indiana e você foi pra qual setor? Então, quando eu fui para Indiana, eu comecei a trabalhar no AMG, que é a gente chama, né, aqui nos Estados Unidos de LTAC Facility, Long Term Acute Care. Então, no Brasil, eu acredito que a gente não tem esse tipo de É, porque unidade. é uma unidade de longa permanência, mas não é igual os nursing homes, que é de baixa É, acuity, né? É de é, higher acuity. de higher É. acuity, o paciente ele não está tão stable como quando eles estão num ICU da vida ou talvez num step down, mas eles também não estão prontos para ser discharged, para going home ou para ir para ser transferido para uma rehab. Uhum. Então, esse long-term acute care facility é onde muitos dos pacientes que são transferidos do ICU e que vão precisar daquele cuidado crítico de forma permanente, vão estar. Então, Isso. essa foi a primeira unidade que eu comecei a trabalhar numa cidadezinha muito pequenininha, muito, 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 muito pequenininha, chamada Muncie, Uhum. no norte, de Indiana. Então, ficava mais ou menos 1h30, 2 horas de Indianápolis. É a capital. Isso. Então, assim, nem no centro do estado eu não estava, na capital do estado eu não estava. Eu saí de Boston, que querendo ou não é uma cidade grande, É uma cidade grande. né? Uma cidade muito, assim, é grande, conhecida, tem um É, aeroporto enorme, é. e eles me mandaram para Indiana. Quando eu O cheguei no meio daquela cidade, eu falei: Meu Deus do que que eu tô céu, fazendo aqui? Senhor de todas as missões que o Senhor já me mandou, o que que é essa aqui? Só tem milho. É E uma eu, roça, né? É uma roça. É uma roça É. para quem não teve a experiência de ver o que é a roça nos Estados Unidos, eu estava lá. Eu costumava brincar muito, né, zoar com as pessoas que eu conhecia de lá, que, claro que de forma respeitosa, né? Porque a gente também tem que respeitar, né, a Sim, individualidade do local, da sim. vida, de cada um, né? Não é porque você mora numa cidade menor ou numa cidade maior que isso te faz melhor ou pior do que ninguém. Mas eu lembro que eu brincava muito, eu falava: Oh my God, all I see around me is like just cornfields, cornfields, cornfields. Só campo de É. milho em tudo quanto é lugar. E foi um período assim muito interessante. A Westways mandou a gente para Houston. Foi Houston ou Dallas? Acho que Dallas, os treinamentos, Dallas. tentando ser em Dallas. Para os treinamentos, então, de novo, eu larguei absolutamente tudo que eu tinha em Boston. Se tinha alguma pessoa que eu conhecia, assim, de amizade, proximidade, minha casa, meu carro, minhas amizades, meu antigo trabalho, tudo ficou para lá e eu fui enviada com duas, para Dallas, para ser treinada lá, né, no Texas. E eu acho que aquela foi a primeira grande imersão, assim, que você Hum, começa a realmente se dar conta de que a sua vida está passando por uma transição e o que você realmente sonhou estava acontecendo, mas tem umas coisas para você passar antes de você estar realmente sim. dentro do hospital e tá pronta para completamente estar, né, fazendo seu patient care, cuidando do seu Sim. paciente. Não, mas que legal também que você estava disposta a fazer toda essa transição, né, literalmente geográfica, para poder agarrar essa oportunidade que foi dada, né? Você tinha Sim, experiência do Brasil, né, um pouco de experiência, então acredito que isso também te ajudou até essa oportunidade, porque até então quem não tinha muita experiência ia mais para New Mexico mesmo, né? Mas a oportunidade que uhum. você teve de ir para Indiana, a sua experiência do Brasil, deu certo que abriu essa porta para você, né? Sim, eu tentei também. Eu acho que eu sempre compartilho isso com as pessoas que me perguntam, né, sobre esse processo que é se tornar enfermeiro aqui. Uma das primeiras coisas que você tem que ter, uma das habilidades que você mais tem que desenvolver é saber ser cabeça aberta Hum, e ser sim, flexível. sim. Porque, gente, não adianta, não vai sair tudo do jeito que você imagina. E você
O que eu acho, pra mim, eu achei que foi muito válido. Você vai ser exposto a muitas experiências que você não tem quando você está no Brasil. Então, quando eu saí de Boston para o Texas, a Westways, eles pagam todo o seu relocation. É, eu não sei mais se eles estão fazendo assim, mas na minha época eles pagaram Uhum. as passagens de avião e eles pagaram as 2 semanas de treinamento, né, de hotel que foi fornecido para gente treinar. E eu lembro que eu saí de Boston com 2 malas, tudo que eu tinha estava em 2 malas. E cheguei no aeroporto, peguei um Uber, que também foi coberto pela Westways, e cheguei nesse hotel, que eu tinha que procurar o meu quarto, eu dava meu nome, a minha identificação, e depois disso a gente tinha, né, no dia seguinte, um treinamento 8 da manhã. Aí você tem que estar pronto, né, com seus scrubs. Aí a gente, né, tudo novinho, a gente fica assim, bem animado, né? Compra o seu stethoscope, É, é, tudo, seu fresh scrubs, é. everything, tudo pronto Tudo para. é uma novidade, né? Tudo assim, aquele Nossa, ânimo do New chegou a Gravity. hora, né? Uhum. Chegou a hora. Aí, ok, 8 horas da manhã a gente tinha uma van para buscar a gente. E todo mundo que tinha que se encontrar no lobby. Eu vou tentar ser mais short, que eu, se Tudo deixar, bem. eu entro em muito detalhe. Não, Mas tá tudo bem. a gente, todo mundo se encontrou no lobby. E primeira coisa que eu me dei conta quando a gente chegou no lobby é que diversas pessoas de outras nacionalidades. Não tinha um sequer brasileiro Só na minha você. turma. É. Só E eu. vindo de Boston é uma novidade, né? Porque Boston tem uma comunidade brasileira forte, né? Assim, grande. Sim, E aí sim, você, assim, de repente, você é a única brasileira ali. a única. Eu, eu achava que eu morava nos Estados Unidos antes, quando eu morava em Boston. Quando eu saí de Boston, é que eu fui realmente aprender sobre os Estados Unidos. Aí. Porque é outra coisa também. Quando você vive num lugar que tem uma comunidade de brasileiros muito grande, você acaba, né, por, por conforto, mas por Uhum, conveniência, mas sim, também porque você não tem, né, a sua família, você não tem a sua sim. rede de apoio com você, então você acaba se aproximando de brasileiros, convivendo com brasileiros, falando português o tempo inteiro, fazendo coisas que os brasileiros fazem, comendo comida brasileira. Então, eu tinha um pouco de contato com pessoas americanas, né? Cuidava de crianças americanas durante o processo e tal. Mas a maioria das minhas amizades eram brasileiras. Então, quando eu fui para Dallas, foi o primeiro momento inglês. Aí. Inglês da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. E olha que Chego você lá estava aqui há embaixo, 3 anos, né? Você já estava aqui há uns 3 anos já, mais ou menos. 3 anos e meio. Aham, Tipo assim, eu já falava inglês, aham. mas, mas é assim, eu não sei nem explicar. É assim, você tem que falar inglês. Não é mais uma opção. Ah, É. gente, não vamos falar inglês porque todo mundo se entende se a gente falar português. Não tem opção. É a língua do local, é a língua mundial que você se comunica aqui. Então, aprender inglês eu queria frisar. Gente, foca no inglês. Porque vai literalmente abrir portas. O temos dito, Assim, né? É a nossa saga. Mas, sim. ai, não, que legal. Aí você, isso foi em 22. 2022. Não tem tempo. Uhum. Aí você foi para Indiana, foi para Long Term Acute Care. Quando você começou, assim, os plantões e tudo, qual que foi o seu maior desafio, assim, nesse início, como enfermeira? Tudo. Hum, Ah, eu acho que a síndrome de impostor, hum, ela é uma voz, assim, que ela vira, sabe, uma coisa muito alta, assim, nos seus sim. ouvidos, que você tem que ter muita. Você tem que se lembrar muitas vezes de que foi você que chegou onde você tá, Que importante sabe? isso. E que não foi. Eu sempre tive que me lembrar disso, que ninguém me deu, né, essa oportunidade. Eu, Gostei. eu, é até assim, eu não sou mais de falar assim, eu consegui, mas é verdade, eu que estudei, eu que Uhum, corri atrás daquilo. Então, essa mesma pessoa que correu atrás de estudar para passar nas provas é a pessoa que está lá para ser enfermeira. Mas na hora que você chega mesmo, na hora de fazer as coisas, você se esquece, né? Que você foi a pessoa que estudou, correu atrás de estar lá. Então eu lembro que de início, de novo, você chega num lugar,
a equipe só fala inglês, você nunca viu nenhuma dessas pessoas na sua vida, não tem ninguém para tipo assim, oi, É, posso sentar com você? não. Posso? Nada. Então a gente chegou nessa unidade, eu vou dizer que a gente teve um mês de treinamento. Que bom. Eles ficaram, eles trocaram, eles transition a gente Uhum. 2 semanas na unidade de Muncie e também tinha uma outra unidade em Greenfield, que era uma outra cidade pequena em Indiana. Então eu fiz 2 semanas de treinamento durante o dia, né, no shift, eu ia acompanhando uma enfermeira que ia me mostrando o que fazer. De novo, a enfermeira me mostrava como a gente fazia os procedimentos na unidade. A enfermeira não estava lá para me ensinar inglês. A enfermeira não estava lá para me ensinar os meus skills de enfermeira. Ela estava para me ensinar como era a rotina da Do unidade que eu setor. trabalhava. É. Você não concorda que o sponsor e, no caso também, o local, o hospital, a supervisão, tudo, ele tem certas coisas que eles já esperam que você saiba, né? Sim, Inglês é uma delas. Tipo, ninguém vai pegar na sim, sua mão e desenhar mais, exato, né? Um mais um é dois. Não, tem coisas que, assim, peraí, você chegou até aqui, isso aí já é esperado que você saiba, né? exato. Então, Porque se você pensar, se você trabalha num hospital no Brasil, você chega lá para passar plantão. De forma inconsciente, qual é a primeira coisa que a gente espera? Que a pessoa que está te passando plantão saiba o quê? Se comunicar, falar com você, tá. numa língua que você entenda. Então é a mesma coisa. Aqui não tem. Ah, puxa, puxa, e por thing, você veio do Brasil, você ainda está aprendendo inglês. Como é que eu posso facilitar isso para você? Não, é tipo assim, ó, preciso passar o plantão, eu tenho que ir para casa. Uhum. Então, de primeira, mas de novo, gente, eu sei que às vezes falar isso parece um pouco duro, mas é um processo interno de crescimento muito Uhum. grande, sabe? De você chegar lá e você se sentir às vezes mal por não saber as coisas, mas o que eu fazia pessoalmente, eu anotava tudo que eu não Uhum. sabia. Nunca ouvi essa palavra, nunca ouvi desse procedimento. Aí eu tinha um bloquinho de notas, sempre tive, até hoje eu tenho no meu bolso. Ah lá, Mas hoje em ótima dia dica. hoje em dia é mais para eu não esquecer mesmo o que eu tenho que fazer, porque é muita coisa. É. E a gente acaba getting overwhelmed. Então, eu anotava e todo dia eu chegava em casa do plantão, estava exausta, mas depois que eu tomava meu banho, depois que eu jantava, eu tirava 15, 20 minutinhos e eu olhava rapidinho no computador. Caramba, o que é essa palavra aqui? O que foi esse procedimento? Nossa, nunca vi esse tipo de catéter. Como é que funciona isso? Aí eu assisti um videozinho. Então, eu diria Ótimas que o meu dicas. primeiro year and a half, meu primeiro ano e meio, quase os meus 2 primeiros anos mesmo, como o sponsor sempre falou, né? Ou como sempre foi de, você precisa ter pelo menos 2 anos de experiência Uhum. antes de você fazer É. outra coisa. Os meus primeiros 1 a 2 anos foram sempre chegando em casa. Eu preciso revisar. Meu Deus, eu preciso ver o que que é isso. O que que são esses drips aqui? O que que é essa medicação? Não lembro como que fazia isso, não lembro. Então, tipo É. assim, Não, isso eu também me identifico muito com a sua fala de a questão do síndrome de impostor, e isso também foi uma coisa que é, me pegou bastante também no início, assim, essa insegurança mesmo, como profissional, né? aham, Insegurança de será que eu sei fazer ou será que eu vou dar conta de fazer? Então, isso é muito real. E aí que entra realmente, de fato, a experiência ajuda muito, né? sim, sim. Aí você ficou quanto tempo em Indiana? Então, eu cheguei em Indiana em outubro e a gente teve esse 1 mês de treinamento. E só uns detalhes sobre essa unidade. Eu era uma enfermeira e eu cuidava de 6 pacientes Ok. nessa unidade. Eu sei que talvez para quem é do Brasil vai falar assim, mas são só 6. Hum, Porque eu lembro que no Brasil eram mais, né? 20, né? 26, É, né? só Numa, 6? numa clínica Nossa, médica, né? Uns eu 26. cons... É, gente, não é tão simples quanto parece. Todos os pacientes tinham todos os tipos de catéteres que vocês possam imaginar.
e eu tinha um PCA, ou não sei como a gente chamaria o PCA para o Tipo Brasil. é tipo um auxiliar, um CNA Auxiliar, também, não um auxiliar de é, informática. É. para me ajudar, mas tudo que você faz é um enfermeiro. Era você Não e um tem PCA para esses 6. isso. E Ok. era eu para fazer a parte do patient care, de cuidar do paciente, a Uhum. documentação, tudo. Não tem. Eu vou delegar isso para o técnico de enfermagem, porque não, Uhum. gente, é você. E é mudar também a mentalidade de, mas eu sou enfermeira, eu não faria o que o técnico faria. Gente, é uma equipe e você é o enfermeiro do paciente responsável pelo paciente. Então, é Sim. começar a trocar também essa mentalidade de que vai ter alguém para fazer alguns dos trabalhos que você não quer fazer. Que não deveria ser assim, né? Mesmo no Brasil, acho que todo mundo deveria se ajudar e se Hum, complementar e é. se respeitar, né? Independente do, do curso, da faculdade, do tempo de experiência, né? A gente aprende tanto com as pessoas que têm experiência. Então, enfim. É. É, é, então, e aí uma coisa que eu fui pega muito de surpresa, mas ao mesmo tempo que era um pouco similar com o Brasil, era que eu tinha que fazer paper charting. Então, toda a minha Mesmo. documentação era no papel. Aham. Olha, você tava no interiorzão mesmo. Tava. Que E eu doideira. lembro Eu nunca que fiz paper charting aqui. eu fiz, tipo, 4 meses. Uau. E é engraçado, porque toda vez que eu compartilho isso com as pessoas daqui, todo mundo fica, what? É, não é algo comum. De Eles fato, tinham um não é. sistema muito pequeno na unidade e a gente tinha que documentar. Então, além de eu ter que falar, escutar, claro, saber ler e escrever, eu tinha que saber documentar em inglês. A mão ainda, tá? À Aquela coisa assim, bem mão. arcaica, né? Bem É, ananelli, não assim. tem assim o grammar para corrigir quando você esqueceu o Aí H, pegou. Aí o pegou. R e o S. Então eu Não, e o tive que. copiar e colar, então, porque se eu hoje, né, como enfermeira, eu aprendi se eu pego a minha anotação no dia anterior, se eu tô com o meu paciente, copio, colo e só vou mudar ali as coisas do dia, né? Não Sim, tenho copia e cola. não tem copia e cola. Eu vou até falar uma coisa sobre isso também, mas é sobre a minha experiência atual, depois eu vou compartilhar. Não tem, então, é você, o seu cérebro e a Ah, não. caneta, Como o Florence fazia. como Florence fazia. Assim, reclamo, foi bom? Foi fácil? Não. Mas eu aprendi pra caramba, aprendi, gente. Então, tipo assim, era chegar em casa e realmente como fazer evolução em inglês. Hum, Tipo, de forma que eu coloque, né, todos os detalhes que eu precisava, mas de forma sucinta, porque também não dá para você escrever um caderno de é. informação. Então, enfim, eu fiquei lá por mais ou menos 4 meses e o meu quarto mês bateu mais ou menos na época do inverno, em janeiro. Inverno muito, muito severo. Em Boston eu tava começando a me Uhum. acostumar com o frio, né? Porque a gente que é do Rio, a gente não é acostumado com o É. frio. Mas eu tava no meu terceiro para o quarto inverno, então eu tava começando ok, consigo lidar com isso, né? Consigo sobreviver. Indiana foi pior ainda. Porque eu não sei porquê, mas parece que no meio do país, né, tem eu não sei explicar, gente. Tem uma rede de ventos, de temperatura que em Boston eu pegava muita neve, mas em Indiana tinha pouca neve, e muito frio. Hum. Então, enfim, eu comecei a ter muita dificuldade lá, sozinha. Eu não conhecia ninguém. Os dias escureciam 3h30 da tarde e o sol aparecia 8h30 da manhã. E uma cidade de 7 mil pessoas. E eu comecei a conversar comecei a mandar e-mail para Westfield e eu falei, eu vou surtar aqui. Eu não tô me adaptando bem à cidade. O lugar em si, eu adorava os meus coworkers, as pessoas que eu trabalhava eram muito boas. Mas a cidade em si, o isolamento social para mim de coisas, sabe? Porque você trabalha os seus 3 plantões, mas depois disso você está de folga. Então, Você tem você uma faz o vida para quê? viver também, né? É. Exato. Então, eu comecei a conversar com a minha agência
E eu nunca pensei em interromper o meu contrato, Uhum. mas eu perguntei, será que eu tenho alguma outra opção? Né? Eu Hum. não estou conseguindo me adaptar bem aqui. E aí eles me mandaram uma mensagem falando que eles tinham uma vaga, algumas vagas num hospital na cidade de Cincinnati, em Ohio. Eu falei assim, ok, nunca ouvi falar de Cincinnati. Se for outra cidade igual essa daqui, não. Mas se for um pouco maior, eu já tô feliz. É. E aí eu lembro que eu, Google, né, eu pesquisei o hospital e eu, assim, adorei a cidade, adorei o hospital. Era um hospital de 500 leitos, então é um hospital que aqui eles chamam de porte médio para Uhum. grande. É um hospital muito focado na área cardíaca. Então, tem transplante, muitos procedimentos cardíacos. Eu pensei, ué, eu acho que isso pode ser uma oportunidade, né, de crescimento também. Uhum. Tenho experiência com coisa cardíaca? Lá atrás, no Brasil, mas Aham. mesmo assim num CTI médico, não era num CTI cardíaco, nada disso. Aí eu falei, Deus, será que é isso? Falei, vou aplicar. Custa nada, né? A gente tem o 50 do sim e 50 do não. É. Aí eu apliquei, eles quiseram fazer uma entrevista e eu passei na entrevista e eles me fizeram uma proposta para ir trabalhar para eles. Só que aí uma das questões era que, para trabalhar para eles, o contrato com o hospital eram de 2 anos. Ok. E o meu contrato com a Westways também eram de 2 anos, mas eu Uhum. já estava trabalhando para a Westways para quase, pelo menos, quase 5 meses. 5 meses. É. Então, mais uma vez, a gente tenta fazer as coisas da forma que a gente quer. É. Tentei negociar. Posso fazer 1 mês, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 4 meses. Infelizmente, não. Então, eu falei, tá bom. Então, eu vou Aí, mais trabalhar. uma vez, você colocou na balança, né? Tipo assim, você queria continuar em Muncie? Não, né? Você teve ainda essa Foi. oportunidade de falar com o seu sponsor, que por sinal, por ser uma. Muita gente fala de agência, que não sei o quê. Eu sempre falo que, gente, a agência tem essa vantagem, né? Pelo menos a Westis tem, que é essa questão da Da transferência. Eu também fui flexibilidade. uma que transferir. Se você está com um direct hire, que tem os seus prós também, mas isso não é uma coisa que pode acontecer. Você está sendo contratado para trabalhar naquele hospital. Você não se adaptou na cidade, Sim, não se adaptou no hospital, a sim, sua opção é ou continuar ou quebrar o seu contrato. Então, tipo assim, exato. não tem essa flexibilidade de, qual outra opção tem para mim, né? Então, É, você teve que colocar isso na balança e fazer essa escolha, né? foi. Ah, então, aí eu fui, larguei tudo em Muncie, né? Dei o meu 2 weeks notice, que é que você tem que dar. E lá vou eu de novo, empacotei minhas 2 malas. A essa altura do campeonato eu já tinha conseguido comprar um carrinho. Botei minhas malas no carro e dirigi para Cincinnati. De novo, para começar tudo de novo. Pela. Eu considero a primeira vez quando eu mudei para Rio das Ostras. Então, essa já era o quê? A quarta vez começando de novo. É. Sem conhecer absolutamente ninguém. Não tinha ninguém da minha turma que começou em Indiana, vindo para Cincinnati. Então, eu tive que achar a minha casa, descobrir qual era o bairro que era para eu morar, onde era seguro, onde não era, onde o banco estava, onde o mercado estava, como chegar no hospital, o que, que eu tinha que fazer no hospital. Tive que. Tudo de novo. E uma cidade Tudo maior, de né? novo. Fala um pouquinho de Cincinnati, o Sim. que você achou, assim, sua primeira impressão. Então, Cincinnati foi uma ótima opção. Não é à toa que eu tô aqui até hoje. Aí, isso que eu ia perguntar. Eu imaginava que você estava em Ohio mesmo, só não sabia É, que era eu Cincinnati. tô aqui ainda. Não sei se eu vou ficar aqui para sempre, Uhum. mas por enquanto tem sido uma opção que eu tô muito feliz. A cidade foi muito bacana. Eu acho que Cincinnati, ela é uma combinação assim de uma cidade menor, mas com as vantagens de uma cidade grande, Tá bom. sabe? É uma cidade de médio porte, sabe? Não é uma cidade pequenininha, mas ela também não é como Nova York, Uhum. sabe? É, então, assim, tem muitos prédios, tem os esportes, né, da cidade, tem o time de futebol daqui que é bem conhecido, o Bengals, tem beisebol, as pessoas, eu acho assim, todo mundo é muito
open, muito aberto para pessoas que são de fora. Então, Hum, graças a Deus, eu nunca passei por nenhum tipo de problema ou dificuldade, porque isso acontece muito também, às vezes, dependendo da região que você muda, sim. como imigrante. Então, sempre fui muito, assim, bem recebida. Toda vez que eu menciono, I'm from Brazil. Oh my gosh! A primeira pergunta é assim, como é que você veio parar aqui? É, mas tem uma boa oportunidade, assim, de empregos, tem Hum, hospitais bons, tem um aeroporto. Eu sempre menciono o aeroporto porque, para gente que não é dos Estados Unidos, né, que tem a oportunidade, graças a Deus, de poder ir para casa, ou de querer se, né, receber visita. locomover, receber visita, eu Uhum, sempre levo isso em consideração. Como é que é o aeroporto dessa cidade? Ou como é que eu saio, ou como é que as pessoas chegam até mim? é. Então, é uma cidade bem legal e tem assim bastante restaurante, bastante Uhum, atividade, muita gente. Sim, a galera é bem forte em fazer atividade física. legal. E again, né, uma cidade que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia vir parar. Tem muito brasileiro ou não como Não menos que tem Boston, com muito, certeza. muito menos que Boston. Para não dizer que eu nunca conheci nenhum brasileiro aqui, eu acho que eu conheci dois brasileiros, duas brasileiras aqui. E assim, eu ouvi falar que tem um grupo, uma comunidade brasileira, mas eu não cheguei a conseguir, assim, sei lá, participar de atividade e tudo mais. Mas Entendi. eu participo de um grupo no WhatsApp, né, que todo mundo compartilha as Uhum. coisas que eles precisam, onde achar. Ainda é difícil achar comida brasileira. Para não dizer que não, tem um restaurante que se chama Texas de Brasil, Ah, sei. que é uma É uma rede. churrascaria. É, É, tem em outros lugares também. e o pessoal, assim, daqui fica assim, tem comida brasileira. Eu falo, gente, Peraí, é não. bom, mas se você já foi lá no Brasil, comeu comida de lá, não é exatamente igual, É. mas é parecido. Uhum. E tem um mercado aqui, um mercadinho, que é como se fosse uma padaria também, que tem os produtos brasileiros. Mas eu ainda tenho que importar meus produtos de Entendi. Boston, Entendi. ou quando vem do Brasil, e coisas assim. E é menos frio que em Indiana, pelo menos, assim. Porque eu sei que você ainda tá no Midwest, ainda É, não tem um mas eu tô um frio. pouquinho de nada abaixo, assim. Entendi. É menos frio. Uma coisa que eu acho legal daqui, eu sinto muita falta do oceano. Hum, Nunca tive nessa coisa de morar no meio do país. No Brasil, a gente que mora no Rio, a gente está acostumado com ter a água ali perto, né? é. Então, para mim, foi uma diferença muito grande também. Mas, se você manter sua cabeça aberta para você ter experiência de outras coisas, você vivencia, né, outras coisas. Então, aqui você faz bastante hiking. Tem Sim. o rio que também faz caiaque, tem bastante atividade outdoor. Nós temos as 4 estações bem Uhum. definidinhas. Então, é bem frio de dezembro a fevereiro. Então, são 3 meses que eu nem considero tão ruim assim, porque em É, Boston eram quase 6 meses de muito frio. Mas para abril, assim, já tá sol. Você já começa a ver, né, as árvores voltando, as flores crescendo. E aí a primavera é muito gostosa, bem fresquinha, que é o que a gente tá agora. A temperatura geralmente tá aí nos 12, 15, 16 graus. Depois o verão, de junho a final de até setembro, ainda bem quente, assim, quente, gente, de igual no Brasil, mesmo, de você ficar assim suando. é. E depois vem o fall, que também é bem, bem gostoso, tem as Isso. árvores, né? Bem bonito de ver. Então, acho bem Muito legal que bom. tem as 4 estações. E aí lá no hospital você ficou num setor, você falou cardíaco, né? Ou, Então, eu trabalho numa Medical Step Down Unit. Então, todos os pacientes que a gente cuida são pacientes que são transferências do CTI, do ICU. Então, antes deles irem, né, para o Medical Surge, que já é uma unidade com um pouco menos de acuity, eles ficam com a gente. Então, a maioria dos nossos pacientes, eles estão, né, em drips cardíacos. Como que é drip mesmo em português? é, Em, eu assim, esqueci a gotejamento, palavra. né? Em- Contínuo, né? Na isso. medicação Uhum. contínua para manter o coração deles batendo, dependendo, né, da doença, da comorbidade que eles estão lá com a gente.
Tem bastante gente que passam por catéteres cardíacos. Então, muita coisa assim voltada para o coração. E nessa unidade, como a Curie ela é maior, eu cuido de 4 pacientes. Então, sou eu para 4 pacientes também. Então, é uma unidade também assim que eu aprendi 4 pacientes. muito. E você começou nessa unidade e ficou desde então? Sim, E é. aí você continua lá? Então, eu continuo lá, eu cumpri os meus 2 anos de contrato. Pra ser sincero, tinha uns dias uma relação de amor e ódio de É. estar lá. É porque muitos dos nossos pacientes são muito críticos e a maioria dos meus pacientes são mais velhos do que 60 anos. Então, o seu risco de queda, né, o risk for falls é muito alto. Então, a Hum, gente tem muitos alarmes na unidade quando o paciente está tentando sair da cama. E tem os alarmes dos monitores também o tempo inteiro. Então, aquilo me deixava muito, assim, overstimulated no começo. Então, você tem que falar o inglês, você tem que saber o que você está falando, você tem que cuidar de um paciente cardíaco, você tem que cuidar de um paciente cardíaco que está crítico, e você ainda tem que estar aqui, que está lá. Eles têm um telefone, né? Cada enfermeira tem um telefone na unidade. Então, todo mundo que você imaginar te liga, o médico, o outro enfermeiro, o fisioterapeuta, o outro médico da outra especialidade para resolver isso, o familiar do paciente, é, o técnico do paciente, quem precisar liga, por quê? É, eu acho que isso é muito interessante da enfermagem aqui nos Estados Unidos, é você que advocate, né, pelo seu paciente, então é você que resolve tudo, você é, é você que sabe tudo do seu paciente. Então, se ele está descompensando, se está alterando alguma coisa, se alguma coisa está acontecendo, é você que notifica o médico, que coloca sim. a ordem, que troca medicação, que faz isso, faz aquilo, e ao mesmo tempo tem um outro que está running um code blue. É. Então, sim. Ah, a Camila colocou aqui bomba de infusão. O bomba de infusão seria o IV pump, mas o que a Isso. Evelyn tá falando aqui é de ter um dripping contínuo, né? Não é um. Igual, talvez no Brasil, eu esqueci, tem um nome, tem uma unidade que é depois do CTI, que o paciente também vai, quando ele não está tão crítico ainda para estar na médico cirúrgico. Eu esqueci o nome. Ah, não Eu, não- seria eu, a coronariana, não? Não, porque. Ah, não sei. eu Não não lembro lembro, também. mas esses é praticamente as medicações contínuas que muitas Uhum. vezes no Brasil a gente dá no CTI, que o paciente não pode estar desconectado, né? Porque senão o batimento cardíaco diminui, ou aumenta, ou eles têm algum tipo de arritmia cardíaca. Semi-intensiva, obrigada, Fê. Semi-intensiva, Isso. isso, gente, isso aí. Então é isso. Eu trabalho numa semi-intensiva cardíaca. Aí, Então, já me melhorou entendi. agora, né? Eu tô fora também assim, da área hospitalar há tanto tempo que eu também não lembro. Não, tem problema. Então, assim, é uma semi-intensiva cardíaca e é você para os seus 4 pacientes. Então, assim, não tem, os médicos não ficam na unidade, eles vêm conforme eles têm que visitar o paciente e é você que se vire. É. Então, assim, para a gente titrate, né, também. Gente, eu prometo, eu não sou aquele tipo de pessoa assim, não sei nem É, não, português. Não não. é isso. É porque quando você começa todo dia a usar a mesma palavra para uma coisa, assim, né, trabalhar com aquilo, eu tenho muitos anos, né, que eu não tô no Brasil, então eu realmente esqueci o nome da palavra. Mas, assim, uma das coisas que eu acho muito bacana na enfermagem aqui é a sua autonomia, Uhum. né, a sua é a habilidade que eles te dão de você tomar as decisões pelo seu paciente. Então, o médico ele vem, ele acessa o paciente e ele coloca lá no sistema, que no nosso é o Epic, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, nos Não é mais hospitais. paper charting, agora chegou Não, tudo no computador, gente. no Não tem. eletrônico. A única coisa que tem no paper é o meu report, né? O meu Aham. papelzinho para passar plantão, que eu anoto as minhas próprias coisas. Mas fora isso, tudo é no computador e no telefone que você resolve. Tudo você escaneia o paciente, escaneia a medicação, escaneia tudo que você imaginar. Então o médico ele coloca um grupo de que a gente chama de orders, né? De ordens, né? Para o paciente,
um grupo X de tudo que o paciente precisa. E aí eles vão, né, para outra unidade, cuidar de outras pessoas. E aí é você que tem aquele set de orders para cuidar. E você, essa é uma das primeiras coisas que a gente faz. Você chega, você recebe o plantão do seu enfermeiro, ao mesmo tempo, aí você checa no seu paciente, né, que a gente fala muito do bedside report, de você make sure que o seu paciente está vivo, porque acontece várias vezes de pessoas não darem ou passarem o report no quarto do paciente. Muitas vezes acontecem coisas, né, na troca de plantão e ninguém sabe. Mas depois disso, a primeira coisa que eu faço é sentar no computador e literalmente ler tudo que você possa imaginar sobre os meus 4 pacientes. Exame, resultado de exame, o que aquele resultado de exame significa. Resultado de exame de imagem. Eu não tenho que diagnosticar, porque não é meu papel como enfermeira, mas eu tenho que saber o que aquilo significa e qual é o impacto daquilo no meu paciente de forma no long term, mas principalmente naquele momento. Sim. Porque dependendo daquela imagem, do resultado daquela imagem, é que a gente vai tomar ações, né? Por exemplo, a minha unidade a gente tem muitos pacientes cardíacos e pacientes de AVC. Então tem uma escala aqui que a gente chama de NIH para você avaliar, né, se o seu paciente está tendo um AVC ou não, um stroke ou not. E dependendo do número que você score, né, que você dá, baseado no que você, como enfermeira, acessou nesse seu paciente, a gente chama o que a gente call o que a gente chama de cold stroke. Então, como seria não é um cold blue, que a pessoa tá com uma parada, né, cardiorrespiratória, mas a pessoa tá naquele momento tendo um AVC. Então a gente tem aí, né, tempo daquela coisa que a gente aprende lá no início, né, time is brain, né, tempo é cérebro. Então a gente tem que agir aí com menos de 1 hora para a gente poder potencializar, né, a recuperação desses pacientes. Então tudo tem que ser muito rápido, você tem que saber ter calma e saber o que você está acessando, o que você está buscando quando você olha no seu paciente, os resultados dele. Então, a gente pede, sei lá, um MRI, voltou que o paciente está tendo, né, um stroke, alguma hemorragia, então a gente tem que acionar o médico. A gente chama o cold stroke para já mandar ele para outra imagem, para começar o tratamento e tudo mais. Entendi. Então, não é só o inglês de Hi, how are you guys? Não é. Não é all the books on the table, né? Não, não é, gente. Mas então aí, que interessante, você, né, no início falou, nossa, 2 anos de contrato, será que não tinha como ser menos? Mas aí você finalizou, né, acho que ano passado, né, 2025, Foi. e permaneceu. O que fez você permanecer, né? Obviamente aí você gostou de alguma coisa, deu certo, assim, adaptou, o que te fez escolher ficar? Então, quando eu finalizei o contrato, o hospital me fez uma proposta que eu achei interessante, para trabalhar oficialmente para eles e não mais para minha agência. E eu ainda não estava pronta para me mudar de novo para lugar nenhum. Essa é a verdade. E eu resolvi. Você já estava assim, settled, né? Mais ou menos assim. Exato. E assim, você muda tanto que chega uma hora que você começa a cansar de, tipo assim, vou mudar de novo. Então eu resolvi ficar mais em Cincinnati. O hospital me fez uma proposta que para mim foi interessante. Então eu aceitei continuar trabalhando para eles. Só que ao mesmo tempo, no final do meu contrato, eu estava me sentindo um pouco burnout com as horas que eu estava fazendo, porque eu estava fazendo muitas horas no hospital. Além das minhas 36 horas, eu estava pick-up hora extra para trabalhar e tal. E eu senti que eu precisava um pouco de diminuir as minhas horas. Então eu aceitei trabalhar para eles como PRN. Então hoje em dia eu trabalho como PRN nurse. Okay. PRN para quem não sabe, a gente chama que é o Per Requested Need, que cada setor, cada lugar, cada hospital tem um número X de horas que você tem que trabalhar para eles, mas ele não é o mesmo como um full-time nurse, que está lá, né, 36, 40 horas por semana. Então, hoje em dia, no meu hospital, o PRN seriam 8 horas por mês para trabalhar. Que para mim foi ótimo, mas a gente continua precisando trabalhar e precisa de dinheiro, então não dá só para trabalhar 8 horas por mês.
No mesmo tempo, através de uma amiga minha, uma grande amiga, que você também conhece, é, eu apliquei para começar a trabalhar remoto, Hum, com Quality Assurance, que era uma área assim que eu sempre tive interesse, curiosidade. E eu pensei assim, por que não, né? Tentar uma coisa nova. Nunca tinha trabalhado sem ser no hospital. Então, é, que tal trabalhar fazendo isso? E o Quality Assurance, se eu fosse explicar, é como se fosse auditoria sim, no tipo um setor de Brasil. qualidade, né? É um setor de qualidade. Uhum. Então, hoje em dia, eu ainda sou enfermeira RN lá no hospital e eu trabalho part-time hours com PRN, então eu trabalho 2 dias por semana no hospital com os meus plantões e eu trabalho remoto de casa 2 dias por semana. Olha, que schedule, delícia. Mas aí você faz dois plantões de 12 ou lá no hospital ou são plantões de É, 8? então, depende, como o meu requerimento são 8 horas por mês, graças a Deus, infelizmente e felizmente, a minha unidade está bem short staff. Então, eles sempre precisam de enfermeiro, né? Então, os PRNs estão sempre pick up more hours. Então, eu faço praticamente de 20 a 24 horas por semana para eles. Ok. E às vezes são plantões de 12 e um de 8. Se eu estou sentindo de trabalhar mais, eu faço 2 de 12, mais um de 8, ou só faço 2 de 12. Ou às vezes eu só quero trabalhar um, e não quero mais voltar. Cara, eu achei isso genial, porque você continua com o seu pé ali na, Uhum, na assistência, né? E tendo ali o seu ganha-pão, mas você também está tentando uma outra coisa em paralelo que sim, não te deixa tão burned out, porque se você fosse fazer sim, todas as suas horas no hospital, você fica naquela rotina que a gente já sabe como é que desgasta, né? Então, sim. achei uma jogada assim de mestre. Então, tipo assim, o que eu sempre falo, porque sempre quando eu compartilho esse schedule que eu tenho hoje em dia, né, esse horário, e como eu consegui chegar dessa forma, muitas pessoas falam assim, nossa, que ótimo, né? Mas, gente, não foi do dia pra noite. Não. Não foi, eu cheguei lá no hospital e falei assim, olha, eu só vou trabalhar pra vocês É, essas horas e é isso. você Não comeu muito foi. arroz com feijão antes de chegar nessa possibilidade de escolha, né? E requentado, tá? Esse arroz e É, feijão. é. Então, eu sinto que hoje em dia, pra mim, esse foi o meu perfect spot, assim, combination. Porque uma das coisas que eu priorizo muito, e eu sempre falo isso com outras pessoas também, é que você tem que cuidar muito da sua saúde mental também, Uhum. quando você cuida de outras pessoas. E pra mim, trabalhar 3, 4, 5 dias no hospital estava sendo muito pro setor que eu trabalho, que é um setor pesado, né, com muita pressão de muitas coisas sérias acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E então, ah, step down a little bit e trabalhar um pouco menos no hospital, um pouco de casa, foi para mim uma combinação assim, que Muito até bom. então tá funcionando. Muito bom, muito feliz. É. E você tem algum plano assim para o futuro que você compartilharia assim sobre sua carreira? Você pretende continuar em Cincinnati? Algo que você gostaria de compartilhar sobre seu Ahn, futuro? eu tô na fase de eu quero voltar, né, e fazer o meu master's agora. Eu ainda tô tentando descobrir qual é o melhor caminho para Hum, mim. Não tenho nada assim ainda definido, mas gostaria de aplicar para voltar para o school aqui e ter a oportunidade de fazer um mestrado, né? De também poder estudar aqui na universidade e poder, né? Como que fala? Avançar um pouco a minha carreira, de poder fazer mais coisas com a enfermagem. Uma das coisas bacanas aqui é que o que não falta são opções. isso é muito bom. Então, se você não quiser voltar para a faculdade e fazer uma coisa diferente, você não precisa. Não é uma Hum, coisa assim que você tem que. Eu gosto de estudar, então é mais mesmo por querer mesmo avançar um pouco e fazer algo diferente na carreira. Mas não sei, tem várias opções ainda. Gosto muito dessa área de qualidade. Gosto bastante de trabalhar com essa área de qualidade.
Mas ao mesmo tempo eu não me vejo deixando o bedside completamente, né, saindo de perto dos pacientes completamente. Eu gosto dessa interação que a gente tem, né, de ver as pessoas. Então, para quem não sabe, aqui você pode, se você quiser ser enfermeiro anestesista, você pode ser nurse practitioner, que é uma opção que eu acho muito legal. Você faz o seu mestrado e você pode praticamente, né, nem sei como explicar, assim. Você vê paciente, você. Você se torna um provider, né? Você não faz mais parte da equipe, assim, da enfermagem em si, você é um provider agora, então você atua junto com os PAs, com os MDs, com todo mundo que está na parte de diagnóstico e prescrição. Tomar as decisões pelo enfermeiro, pelo paciente, né? E tem muitas opções aqui. Tem gente que trabalha com public health, tem gente que trabalha. Meu Deus, tem muita opção, com qualidade, com a parte legal de documentação, tem muita opção. Muita opção. A gente também. Esse é um ponto muito positivo da enfermagem aqui, é o leque de opções. Que no Brasil eu sinto que é mais restrito, né? Assim, você fala de enfermagem, é meio que mais funelado para ou área hospitalar ou estratégia de saúde da família, né? Ou saúde pública, sendo que aqui realmente existe muitas opções e isso é muito bacana. Alguém perguntou, pode repetir o nome da posição em que você atua remotamente? É Quality Assurance, né? Quality Assurance, yeah. É como... Pode falar. Quality Assurance é como se fosse um auditor no Brasil. É aquele enfermeiro que vem para auditar os prontuários dos pacientes. Eu trabalho para uma empresa de home healthcare que eles têm um número X de pacientes, né? Que as enfermeiras vão fazer aquelas visitas todos os dias. E elas fazem, né, o assessment, toda a documentação do paciente. Antes dessa documentação ser enviada, né, para o seguro de saúde, tudo precisa ser revisado. Então, praticamente, toda essa documentação, todo esse prontuário tem que estar falando a mesma língua, né? Porque a gente não pode estar, por exemplo, a enfermeira vai, visita o paciente e fala, não sei, o paciente está bem orientado, não tem ferida nenhuma, na verdade, não tem ferida nenhuma, tá tudo certo. E aí uma segunda enfermeira vai lá uma semana depois e fala assim, o paciente está orientado, mas tem essa ferida de pressão de estágio 3 e precisa disso, disso e disso, e também tem essa ferida no calcanhar, na Ana. Aí a pessoa que está lá do outro lado, no seguro de saúde, fala assim, ué, mas essa aqui falou que não tinha, essa aqui tá falando que tinha. Então, na dúvida, eu não vou pagar, não. Vocês que se virem. Então, eles deny, né? Assim, essa questão da ferida, do wound care, é só um exemplo, mas geralmente a cobertura do serviço, você tem que justificar certinho por que o paciente tem a necessidade de ter uma enfermeira visitando eles, por que tem um fisioterapeuta visitando, um terapeuta ocupacional. Tem que estar tudo amarradinho para explicar a necessidade, né, daquele paciente. Que bom. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui na caixinha que eu leio aqui pra gente, mas a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo juntos. Acho que foi muito gostoso, assim, queria te agradecer pra caramba. muito. Não, foi ótimo, eu achei que foi ótimo. Saber mais da sua trajetória, eu acho que foi muito bacana, te agradeço mesmo por tudo que você compartilhou. Acho que tem muitas dicas valiosas aqui, que vale a pena realmente. Se você chegou agora, eu vou deixar salva a live, vocês podem assistir depois com mais calma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar também nos comentários, mas queria te agradecer por ter aceitado aí o nosso convite, por ter disponibilizado o seu tempo, compartilhado com a gente tanta informação valiosa. E parabéns, só para te parabenizar mesmo por toda a sua jornada que te trouxe onde você está, sua resiliência, né, sua flexibilidade. Eu acho que tudo isso cooperou muito para você chegar onde você está hoje, então a gente fica muito feliz de ter participado
né, brevemente da sua história, e isso, enfim, muito feliz mesmo. Eu que agradeço, né? Agradeço não só pela oportunidade de estar aqui compartilhando, né, um pouquinho da minha experiência com as pessoas, mas também de estar aqui conversando com você. Eu sei que pode parecer de forma breve, mas assim, tenho muito carinho e muita gratidão pela vida de vocês, pelo início de vocês. E eu diria que é, tem várias coisas, várias fases, várias coisas, pessoas me ajudaram, e não só eu, a chegar até aqui. E eu posso dizer que você e a sua família foram parte dela. Ai, que muito Então, feliz. eu sou muito, muito grata por vocês também. Sempre que eu puder ajudar, estou aqui. Eu sou meio ruim às vezes de mensagem, Não, tá certo. Tem que ficar um pouco off às vezes das redes sociais mesmo, tá mas se certo. eu puder ajudar de alguma forma, estou aqui. Se alguém tiver dúvida também, precisar me mandar mensagem. Eles que são os profissionais né, de dar todo tipo de aconselhamento, mas É, se eu puder compartilhar, ajudar com alguma coisa com a minha experiência, pode contar não. comigo. Então, Você obrigada, Jéssica. foi uma enfermeira excelente, assim, a gente tem muita sorte e fomos abençoados com muitos enfermeiros bons que fizeram parte aí do nosso trabalho, e você é certamente uma delas, assim, sempre fez tudo muito certinho, sempre muito, né, muito dedicada e, enfim, isso foi Obrigada. muito bom. Aí da UF para Ohio, Pior, para nem eu acredito que eu vim parar aqui. Mas gente, e assim, se eu posso deixar, eu acho que uma mensagem para todo mundo é que eu sempre falo é possível, sabe? Acredita em Deus, acredita no seu potencial. Às vezes a gente desacredita um pouquinho assim da gente, fica assim, ah, eu não consigo, ou parece mais fácil para todo mundo, mas acreditem, não é mais fácil para um ou outro, o processo é o mesmo para todo mundo. E sempre que puder, faz contato com outras pessoas que estão passando pela mesma fase que você, pelo mesmo processo, porque ter pessoas que estavam passando pela mesma transição, assim, naquele momento, trocar ideia, entender que eu não era a única, às vezes sentindo que eu não sabia o que eu estava fazendo, e ver assim, ah, isso também acontece para outras pessoas. sim, Ajudou muito no meu processo. E acredite, tenham fé, corra atrás, que o resto Deus ajuda. Faz a sua parte e Deus ajuda com o resto. isso aí. Obrigada, Evelyn. Ó, feliz Semana da Enfermagem, feliz Dia do Obrigada. Feliz Enfermeiro. semana da enfermagem para vocês também. Muito sucesso E aí. muito sucesso para o resto da sua carreira como Amém. enfermeira aqui nos Estados Unidos, tá bom? Para todos nós. Um Um beijo, beijo. obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, gente.